Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal. Olá a todos, saudades de estar no canal, aqui estou de volta e o tema hoje é o seguinte: por que viajar o mundo vai acelerar a sua carreira no comércio exterior? Você já se deu conta que o comércio exterior se chama internacional por um motivo, mas a maioria dos profissionais passa a carreira inteira olhando apenas para uma tela de computador, não é verdade? Com essas lindas imagens, digo para vocês o seguinte: acabei de voltar de uma jornada intensa de negócios pela Ásia, respirando logística internacional e negócios 24 horas por dia. E se tem uma coisa que essa viagem me reafirmou, é o seguinte: presta atenção, o Comex acontece no mundo real e não no PDF. Você concorda ou discorda? Bem-vindo, os amantes de comércio exterior, apaixonados por importação e exportação, como eu sou. Muito obrigado por estar assistindo, por estarem a bordo mais uma vez. E nessa retomada, eu vou te mostrar por que entender de cultura, geografia e ver de perto grandes hubs globais funcionando é um verdadeiro divisor de águas, gente, entre o profissional, aquele que, claro, é amante do comércio exterior, mas não trabalha diretamente em negócios no comercial, e aquele que lidera o mercado porque realmente tem um conhecimento do mundo. Tranquilo? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Bússola do Comex. Muito obrigado mais uma vez por estar assistindo, aproveitando aqui o início do vídeo para pedir para vocês o seu like, seus comentários, críticas e assuntos que deixei passar são muito bem-vindos se você apontar. Muito obrigado mesmo, de coração. Então vamos lá, vamos trabalhar porque o tempo urge. Gente, se você quer direcionar sua carreira do Comex para um nível um pouco mais alto, né? Já se inscreve aqui no canal e deixe seu like, tá bom? Gostou da surpresa? É isso aí. Estou insistindo porque realmente para o canal alavancar isso é muito importante. A sua interação é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Então vamos lá, gente. Eu, claro que não é a primeira viagem internacional da minha carreira. Para quem não me conhece, sou profissional na empresa Conexo Logistics, trabalho com logística internacional de cargas aéreas, marítimas e rodoviárias, assessoria e consultoria, documentação, certificações, despacho aduaneiro, e gosto muito de auxiliar as empresas a trabalhar em suas importações e exportações, incluindo ajudando e auxiliando, dando dicas e sugestões, aproveitando a minha experiência para como a empresa se inserir no mercado internacional, seja para exportação ou para importação. Se você está assistindo, tem uma empresa e pensa em alavancar seus negócios pensando no planeta como oportunidade, fique à vontade de me procurar, tá bom? Me aciona que eu te ajudo, com certeza. Gente, muitas vezes a gente fica preso no escritório negociando fretes marítimos, emitindo do INPE, DUIs, analisando incoterms, documentos, na verdade, e esquece o tamanho da engrenagem por trás ou à frente disso, né? Perdão. E quando você viaja negócios, o seu mindset muda totalmente, os seus conceitos de comércio internacional mudam totalmente. Um segundo, deixa eu tomar uma aguinha, porque secou a garganta. Então, estar na Ásia recentemente, claro que não é a primeira vez que eu viajo, como eu já comentei, me fez ver o ritmo e a escalada das coisas, tá? Porque cada vez que nós saímos do país e vamos conhecer outras culturas, outras geografias, outras escala das coisas e dos negócios, quando tu entra num terminal logístico de ponta ou conversa olho com olho
com um agente internacional, com um cliente, com um fornecedor, você passa a entender as dores e os gargalos e as oportunidades de uma forma que nenhum e-mail conseguiria explicar. Concorda ou discorda? Né? Então, o profissional que viaja e entende que a logística internacional não é sobre mover caixas, é sobre também conexões humanas e que movem essas caixas, não é verdade? Você concorda com isso também? Perdão. Eu acho realmente que sim. Eu acho que as conexões humanas não têm preços, apesar de estarmos na era da conectividade, da internet e das procuras fáceis para que se façam eventuais negócios, e funciona, não estou dizendo que não funciona, a conexão humana ainda, eu acho que é o principal gancho de negócios. Veja bem, por exemplo, eu gosto muito de dizer o seguinte: vender sem nenhum desprezo à função ou desprezo à metodologia, vender é fácil, né? Agora, fazer negócios é diferente. É muito mais difícil. O que, na minha concepção, é fazer negócios? Negócios são a longo prazo e vendas, ou uma venda, pode ser pontual. E o que toda a empresa ou empresário busca, na verdade, são relações de negócios a longo prazo. Então, por isso, no meu ponto de vista, na minha percepção, você estar no exterior para colocar seu produto ou para eventualmente buscar novos fornecedores para fazer uma concorrência paralela aos seus colegas de atividade é muito importante, é vital para qualquer profissional ou empresa que queira escalar no comércio exterior, tá bom? E durante as viagens internacionais, eu acho que as pessoas, de um modo geral, sejam profissionais e até não profissionais da área de comércio exterior, mas quem é profissional começa, aproveita as viagens ou enxerga as viagens de uma maneira diferente. Claro que todo mundo percebe as diferenças, mas o profissional de comércio exterior, penso eu, isso é um ponto de vista pessoal, ele enxerga oportunidades, né? Diante de tantas coisas antagônicas que existem entre países, tá bom? E, por exemplo, o primeiro ponto que eu vejo que deve ser reforçado na percepção de um viajante ou daquele profissional que viaja ao exterior é a inteligência cultural e negociação, né? Então, assim, é um primeiro grande ganho que as viagens em loco têm a nos oferecer. Negociar com o mercado asiático, por exemplo, né, por e-mail, WhatsApp ou WhatsApp é uma coisa. Agora, entender a etiqueta de negócios deles, o respeito ao tempo, como eles constroem confiança no aperto de mão, no olhar, né, é outra coisa, é completamente diferente. No comércio exterior, quem entende de cultura fecha contratos melhores e evita ruídos graves de comunicação. Quem já não passou por esse tipo de experiência, não é verdade? Até as grandes empresas, os grandes players do mercado internacional tiveram experiências às vezes frustrantes no comércio internacional por falta de conhecimento de cultura, por falta de conhecimento de política ou por uma falta de empatia entre as partes. Mais uma vez, com licença. No, como ponto 2, o segundo ponto que eu acho que se percebe nas viagens internacionais de negócios, poderia te chamar de visão macro da cadeia logística, né? Quando você visita portos, armazéns, terminais, hubs logísticos globais, você entende o porquê de certos atrasos, a complexidade de um transbordo, a importância da multimodalidade na prática. Ou seja, você volta para o Brasil com percepções e soluções na bagagem, e não apenas
com problemas, porque você vai entender o outro lado. Acredite nisso, pode ter certeza. Tudo, todo esse tipo de percepção e de experiência, melhor dizendo, você vai encontrar e vai trazer na sua bagagem quando você vai para fora, tá? E como ponto 3, que para mim é o mais importante, é o fortalecimento de networking e alianças, tá bom? O mercado internacional é feito de parcerias de longo prazo, como eu já comentei, da minha contextualização quanto a negócios. Para mim, negócios são a longo prazo, são parcerias de longo prazo. Então, quando tu investe tempo para visitar teus parceiros estrangeiros, a sua operação ganha prioridade, não somente para você, mas como para o parceiro comercial, seja comprador ou seja vendedor de seus produtos, tá bom? Você deixa de ser apenas mais um user, mais um usuário no sistema deles, tá? Para se tornar um parceiro estratégico. Vamos combinar que isso também não é nenhuma novidade, mas às vezes eu não canso de dizer no decorrer dos meus vídeos, o óbvio tem que ser dito, né? Não é muito diferente do que de como se tratam clientes ou fornecedores, até mesmo no Brasil. Só que nós temos o nosso jeito e a nossa cultura e nós sabemos como lidar uh, com esses parceiros comerciais aqui internamente em nosso país. Nós sabemos como ele joga, como ele negocia, como é que é a logística aqui, como é que se tratam os prazos de entrega, como é a qualidade dos produtos, e se nós sabemos, nós vamos ali, damos um pulinho lá, visitamos, etc, 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 né? Existe uma relação de confiança porque nós podemos nos conectar mais facilmente por estarmos geograficamente próximos. No decorrer, como já mostrei aqui, fotos, não só no início, mas em alguns insights aqui, eu vou fazer isso em todo o vídeo, tá? Algumas fotos que são marcantes aqui da minha passagem, da minha viagem, para vocês saberem o que eu vi com os meus olhos, né? E também senti e tive a oportunidade de mais essa experiência na minha carreira profissional, tá bom? Uma Nessa minha última viagem, eu fui para 3 países asiáticos, né? Estive na Tailândia, estive na China e estive no Sri Lanka, tá? São 3 países totalmente diferentes, são com culturas totalmente diferentes, tamanho de população totalmente diferente, política totalmente diferente, enfim, logística totalmente diferente entre eles e também, por lógico, totalmente diferentes do Brasil, né? Em termos de infraestrutura, etc. Então, em se tratando de logística internacional, algo que me chamou muita atenção na minha viagem foi justamente a infraestrutura dos países que visitei, principalmente na China, né? O quanto são preparados para um comércio global, para o crescimento de forma geral, ao contrário de nós aqui no Brasil, né? Sem fazer nenhum julgamento ou pré-julgamento com relação à política, tá bom? Mas é assim, é da nossa cultura, do país, da política do país, do planejamento do país. Aqui no Brasil, as coisas são feitas geralmente depois que já o problema já surgiu. E lá não, por exemplo, na China, eles estão totalmente preparados e já se prepararam, vem se preparando há muitos anos para um crescimento de uma forma geral, né? Eles se preocupam muito com seus clientes, né? Com o seu modo de operar, seus modos operandes, né? Eles se preocupam com as pessoas, com os negócios, com os portos, com os aeroportos, com as estações de trem, com o tráfego fluvial e ferroviário. Os multimodais são muito usados, ao contrário do Brasil, por exemplo. Isso é uma realidade. Infelizmente, nós não estamos totalmente preparados para um crescimento muito rápido. Mais uma vez, perdão, deixa eu molhar a garganta. Nós não estamos preparados para um crescimento muito grande. Lá é muito comum utilizarem rios e canais para transportar suas cargas do interior aos centros de distribuição logísticos. Isso
isso comprova que eles não são só apenas ah, competitivos pela mão de obra barata. Claro que isso aí também, isso é o que pesa mais em relação, mas isso também já está mudando, mas isso é um assunto totalmente aleatório e diferente, não é o foco do canal, né, e nem desse tema. Mas assim, eles também usam a multimodalidade como competitividade para suas vendas, porque a logística torna mais barata os seus produtos no final do dia, não é verdade? Então, trazer essa percepção para a Conexo, para os meus clientes, para as empresas, para os profissionais e compartilhar isso aqui no canal Bússola do Comex é o que gera valor. E eu acho que isso também alerta aqueles profissionais que ainda não se prepararam estrategicamente ou não planejaram a sua entrada no comércio exterior para valer. Eu, sem nenhuma pretensão, sempre falo que alguma estratégia deve ser feita em sua empresa. Se você acredita no seu negócio, se você acredita, por exemplo, na exportação como um complemento de possibilidade de suas vendas, porque nós temos, na verdade, o planeta nas nossas mãos, entre aspas, aqui, se nós quisermos, né? Então, assim, tipo, não é necessário ir para a Ásia para querer vender seus produtos, apesar de ser um mercado fantástico e muito grande. E acredito que todos os produtos são vendáveis em qualquer país do mundo. Ah, mas Fábio, mas aqui nós não temos preço. Mas como é que tu sabe? Tu já foi lá ver? Tu já viu como é que funciona? A Tailândia, por exemplo. A Tailândia é um país que tem uma população considerável, é um país que tem uma população itinerante muito grande, que tem um varejo ainda muito forte. Será que o seu produto não se encaixa lá? Na China, a mesma coisa, não precisa nem se falar o tamanho do mercado existente lá. É difícil entrar e competir com eles mesmo? É, mas existem empresas brasileiras, inclusive, que exportam para eles. Existem empresas latino-americanas que exportam para eles. Sri Lanka, que eu tive, que é um país de uma cultura mais indiana, também, apesar de ser um país pequeno, seus 23 milhões de pessoas, segundo eu estudei, mas é um país também com um comércio varejista muito grande e com um consumo muito grande, principalmente de produtos de menor valor agregado, alimentos, etc. Ou seja, todo mundo precisa de algum tipo de produto no mundo, com o perdão da redundância. Claro que se eu fosse aconselhar hoje as empresas que não estão preparadas, que não têm seu planejamento estratégico para exportar ou para também, lógico, procurar matérias-primas e insumos fora do Brasil, que muitas vezes são impressionantemente mais baratos e de melhor qualidade, pode acontecer, e você assim vai conseguir, às vezes a gente não sabe como é que não consegue competir com um concorrente, mas esse concorrente de repente está importando de algum lugar do mundo uma matéria-prima ou um insumo. Já pensou nisso? Você pode fazer a mesma coisa, mas enfim, se você não tiver ainda totalmente preparado, não tem verba, não tem uma caixinha para poder investir na procura de novos mercados, tanto para vender como para comprar, comece aqui perto, nós temos países limítrofes aqui, Argentina, Uruguai, Chile, apesar de não fazer limite, está aqui do ladinho, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Guianas, enfim, nós temos uma gama de potenciais aqui perto, e geralmente as empresas iniciam as suas prospecções em canais geograficamente mais próximos, né? Então, não é proibido, você pode exportar um monte para a Argentina. A Argentina compra muito do Brasil e vende muito para o Brasil também. Você pode vender muito para a Bolívia, que também tem suas peculiaridades e não tem uma atividade industrial tão grande como a do Brasil, né? Enfim, existem uma gama de possibilidades desde que você se programe e se planeje. Estamos combinados? Faça isso, porque ficar atrás da mesa, com todo o respeito aos que trabalham dessa forma para vender seus produtos ou comprar seus produtos, mas que não pensou ainda que podem aumentar em escala seus negócios, vamos lá, saiam, vão viajar, nem que seja para conhecer. Eu costumo, quando chego a qualquer país, um país novo,
Eu tenho costume de instintivamente, como profissional do comércio exterior, visitar supermercados, shopping centers, caminhar na rua, conversar com locais, enfim, para saber como funciona, o que que eles compram, da onde que eles compram, quais os preços, para pelo menos ter uma ideia de como funciona aquele local e saber se a gente tem possibilidade, a gente que eu falo é nós como brasileiros, de alcançar certos mercados, né? E claro, como eu falei antes, existem empresas que estão lá fora, empresas brasileiras que alcançam esses lugares. Ah, mas são empresas grandes, Fábio, que têm já a sua estrutura. Mas comece por aqui, comece por perto, comece no Brasil, né? Como tu, como profissional, você de repente já pensou que de repente tu pode viajar sem sair do lugar agora? Claro, não quero ser não quero ser falar contra o que eu estou aqui abordando, que é para sair, mas no sentido de iniciar de algum lugar, de alguma forma. Ou seja, para quem está começando e ainda não tem verba na empresa para viajar, mas que vislumbra ou como profissão ou como talvez auxílio a empresa, né? Tipo assim, Fábio, estou no início da carreira, a minha empresa não me manda para a Ásia ainda ou para qualquer lugar, como é que eu faço? Entende? Esse tipo de coisa, não é nesse sentido que eu quero dizer para você. A minha dica é a seguinte, ó, comece expandindo suas fronteiras mentais, né? Converse com os seus mentores, com a sua diretoria, com os seus chefes, estude geopolítica, consuma conteúdos internacionais. Para isso, a internet, claro, ela nos ajuda infinitivamente para tudo, mas aproveite a consumir conteúdos internacionais para conhecer países, para saber da população, para saber quais são as capitais, para saber quais são os principais portos daquele país, enfim, o que que ele consome, se ele é um país industrial, se ele é um país comercial, né? Participe, inicie participando de feiras de grande porte aqui no Brasil. O mundo inteiro vem para as feiras, por exemplo, e são dezenas de feiras, centenas de feiras durante o ano em São Paulo, por exemplo. Claro que temos em todos os estados do Brasil, né? E use a sua capacidade de mapeamento para entender a engrenagem de uma compra e de uma venda internacional. Veja se para você é melhor contratar um representante para comprar o seu produto, para vender o seu produto, se é melhor contratar uma empresa de distribuição, se é melhor colocar uma filial. Eu já estou avançando em temas aqui, mas enfim, esse é o mapeamento mental para se fazer um bom planejamento e se iniciar o comércio exterior em sua empresa de alguma forma. Prepare-se na teoria e na rede de contatos para que, quando a oportunidade de uma viagem internacional surgir, caso tu seja escolhido, ou caso você se interesse por isso, você esteja totalmente preparado. Que tal? É uma boa dica ou não é? Me conta aí, tá? Me conta aí, me comenta aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em lê-los e quem sabe também ajudá-los, tá bom? Para finalizar, queria deixar uma mensagem que é a seguinte, ó, o comércio exterior, ele é fascinante porque ele não tem fronteiras. Não deixa a sua carreira ficar limitada às paredes do seu escritório. Vá adiante, saia, viaje, conheça, discuta com quem tem experiência, que você vai aproveitar muitas coisas e vai trazer muitas inovações para a sua empresa e para o seu comércio internacional. Me conta aqui nos comentários se você já fez alguma viagem de negócios ou tem um sonho de fazê-lo e visitar qual país, qual polo logístico no mundo. Enfim, gostaria muito de interagir com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, peço, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos passos da nossa jornada e compartilhar esse vídeo com aquele seu colega de Comex que precisa sair um pouco da rotina do desktop. Já pensou nisso? Tá bom? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo destino do Bússola do Comex. Até lá. Tchau. Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal.